Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22, diz assim, irmãos, palavra do nosso Deus. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Amém, irmãos, até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir para que o Senhor nos abençoe o entendimento da sua palavra. Ó meu Deus, Pai, nós te buscamos, Senhor, porque nossos olhos, meu Deus, têm sido encobertos, Pai, pelos nossos pecados, Pai, pelas distrações, meu Deus, que têm estado em nossas mentes, Pai, e diante dos nossos olhos durante toda a semana, meu Deus. Mas nós te louvamos porque o Senhor nos concede, meu Deus, a graça de termos um dia, Pai, específico para adorarmos ao Senhor, meu Deus, onde o Senhor nos ordena, Pai, que não permitamos que nada, meu Deus, ocupe a nossa mente, o nosso coração, meu Deus, unicamente a glória do Teu Santo Evangelho, meu Pai. Então, que nós possamos, meu Deus, nesse momento, auxiliados pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, ter a nossa mente e coração voltados única e exclusivamente ao Senhor, meu Deus. Obrigado por todo o culto, Pai, que prepara o nosso coração, meu Deus, especialmente para esse momento. Então, meu Deus, que o Senhor seja misericordioso, Pai, com o Teu povo, Senhor. Nos faça ouvir a Tua santa voz, Pai, e não apenas entender, Senhor, mas sermos transformados por esse entendimento, Pai. Que a Tua palavra reine e governe sobre nós, Senhor. Exalta, meu Deus, o Teu santo evangelho dentro dos nossos olhos. Mais uma vez, Senhor, nós clamamos. No nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, quando você passa por uma experiência de quase morrer, quando você passa por algum momento da sua vida, você tem uma experiência de que você tinha plena certeza naquele momento de que, olha, a sua vida acabou. Não existe mais a minha vida. Esse aqui é o meu último momento. Isso transforma a pessoa. De fato, às vezes nós temos uma memória muito curta e alguns traumas não nos traumatizam como deveriam. Algumas coisas nós esquecemos muito rápido, mas eram coisas que, se tivessem realmente ficado no nosso coração, iam fazer a gente olhar a vida com uma perspectiva completamente diferente. Quando a gente para pensar, você, no momento em que você está ali diante da morte, a morte está diante de você, você não fica pensando em tantas coisas que você normalmente pensa no seu dia a dia. E veja, irmãos, na verdade a palavra de Deus nos ensina que a morte está sempre diante de nós. Uma das certezas que nós temos na vida, já diz o ditado, é que a gente vai morrer um dia. Então, nós deveríamos, irmãos, sempre viver como se esse pudesse ser o nosso último momento, porque, de fato, nós não sabemos quando será o último. E nós devemos estar preparados para morrer. Nós devemos viver de tal modo que, se nossa vida fosse tirada agora, a gente não ia entrar em desespero. Veja, irmãos, o texto fala sobre uma experiência de quase morte aqui, que os discípulos passaram. Esse texto, irmãos, ele não ocorre no mesmo contexto e nem foi colocado para nós, por Lucas, seguindo o mesmo raciocínio que ele já vinha seguindo. Embora, obviamente, tenha conexões com os textos passados que nós olhamos, a partir de agora ele vai tentar mostrar Cristo de uma forma diferente que ele tinha mostrado no início do capítulo. Nas primeiras passagens que nós meditamos do capítulo, o foco está no ensino de Cristo. Tanto é que ele fala, a parábola de como nós devemos ouvir ao Senhor, é Jesus quem está ensinando. E o último texto que nós vimos, a família de Jesus Cristo apareceu para ele, e o texto terminou justamente ele dizendo que mais bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam. Esses são os verdadeiros familiares de Cristo. Aqueles que ouvem a sua voz
e praticam a sua palavra. E então a gente vê agora, o texto vai focar mais agora em quem é esse Senhor. Quem é esse que nós devemos ouvir a sua voz? Quem é ele? E os próximos textos então vão falar através das circunstâncias que Lucas vai registrar para nós, vai falar a respeito de quem é esse Senhor que nós devemos ouvir a voz. E a gente vê então, irmãos, ele faz questão de dizer que não foi naquele mesmo momento, né? Ele diz, aconteceu que num daqueles dias, os outros evangelhos vão registrar esse evento aqui muito próximo do momento em que Jesus Cristo estava exercendo o seu ministério, momento após momento ali, e se cansando inclusive. E um dos motivos pelos quais eles vão entrar aqui nesse barco é justamente para fugir das multidões. Esse não é o foco de Lucas. Lucas não se preocupa em passar essa mensagem, porque o foco de Lucas é outro. Ele quer mostrar, na verdade, que Jesus ele tem um objetivo muito específico para atravessar até a outra margem do lago, que é justamente para poder salvar, libertar um homem da escravidão, do pecado e da escravidão demoníaca, como nós veremos na semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Então, Jesus ele vai, então, chama os seus discípulos para entrarem no barco junto com ele, para que eles possam atravessar, então, para outra margem do lago. Na verdade, irmãos, esse lago aqui é o lago de Genezaré, que também é chamado de Mar da Galileia, em outras passagens bíblicas, né? Ele é um lago, mas como ele é grande, como ele é extenso, e também pela água muitas vezes ser turbulenta, como nós vemos nesse momento aqui, então por isso que ele era chamado também comumente de um mar. Porque ele ficava abaixo do nível do mar, esse lago, então às vezes vinha um vento que passava sobre as montanhas, que era como se fossem uns cânions que tinham assim do lado, então causava algumas modificações bruscas na água. Então era comum que houvessem tempestades ali naquele lago, naquele mar da Galileia. E aqui aparentemente quando os discípulos saíram, não havia tempestade. Quando os discípulos ouviram a voz do Senhor e obedeceram para que eles entrassem dentro do barco, não havia nenhuma coisa que eles pudessem olhar, observar e ficar preocupado por conta daquilo que eles estavam vendo. E a gente vê então que eles ouviram a voz do Senhor e eles passaram a entrar no barco e partiram, o texto nos diz. E a Bíblia então nos fala no versículo 23 que enquanto eles estavam navegando, foi aí que veio a tempestade. Só que é muito interessante, irmãos, porque o texto faz questão de relatar que Jesus ele adormeceu antes que a tempestade viesse. Que quando a tempestade veio, o Senhor Jesus ele estava dormindo. E o sono aqui, nesse barco, irmãos, no meio de uma tempestade, nos traz uma mensagem meio dúbia ao coração, porque nós podemos olhar, por um lado, o sono na Bíblia, no Antigo Testamento, está muito relacionado ao descanso no Senhor, principalmente em momentos de tribulação, como nós podemos ver nos Salmos, por exemplo, o Salmo número 3, o Salmo número 4, que vai falar, né, que em paz me deito e logo pego no sono. E ali no contexto, Davi está passando por problemas, por tribulações, né, no contexto do Salmo 3, ele está sendo perseguido pelo seu próprio filho, que quer tirar-lhe a vida e tomar-lhe o reino. E ele teve que fugir desesperadamente. E ele diz, em paz me deito e logo pego no sono. Então, a gente vê a imagem aqui de Jesus Cristo dormindo. Significa que apesar daquela tribulação, apesar daquela bagunça que se tornou aquele mar repentinamente, a gente vê Jesus Cristo uma demonstração de confiança. Essa é uma das perspectivas pelas quais a gente pode olhar para essa imagem. Por outro lado, irmãos, nós também podemos ser lembrados de Jonas, que o mar se revoltou, que o mar se tornou turbulento e que as pessoas estavam ali desesperadas achando que iriam morrer, porque tinha um intruso ali, um homem que não deveria estar ali, estava em desobediência ao Senhor. Era um profeta do Senhor, mas estava vivendo em desobediência. Então a gente olha para Jesus nesse momento, irmãos, e a imagem que nós podemos ter é essa imagem dúbia. Os discípulos poderiam olhar para essa situação e pensar, será que ele é como Jonas? Ou será que ele é como o salmista? Descansa no Senhor no momento da tribulação? Ou ele está aqui completamente como um intruso desobediente aqui nessa situação que ele está vivendo? Então, irmãos, sobreveio uma tempestade de vento no lago e a Bíblia fala claramente, irmãos, que eles estavam correndo o perigo de naufragar, de sossobrar, né? A ideia aqui é que as águas entrassem e engolissem mesmo o barco fosse levado para o fundo daquele lago. Veja,
Eles estavam acostumados com tempestade. Esse é o lago, irmãos, que os discípulos estavam acostumados a pescar. Os irmãos sabem que pelo menos 4 deles aqui eram envolvidos com a pesca e conheciam muito bem aqui esse lago. Mas, apesar disso, irmãos, essa tempestade aqui parece ser uma tempestade diferente. Existia algo de pior nessa tempestade que eles estavam enfrentando do que aquelas que geralmente eles enfrentavam, porque senão os discípulos não iam entrar em desespero, porque senão eles não iam, irmãos, olhar para aquela situação e realmente pensar no pior. Tem uma coisa que eu sempre costumo fazer quando eu estou andando de avião, quando dá alguma turbulência, eu sempre olho para o pessoal que é tripulante. Quando os tripulantes eles estão bem ali, estão tranquilos, eu fico também tranquilo, porque eu digo, não, se o tripulante está aí tranquilo é porque ele sabe, isso é normal, está acostumado com esse tipo de coisa. Quando tem uma turbulência que o tripulante ele senta, irmãos, e coloca o cinto de segurança, eu digo, olha, pode ser que o negócio aqui fique perigoso. E veja, a gente está olhando aqui profissionais, pessoas que eram expert aqui nesse mar, que estavam acostumadas a passar por tempestades, e elas então estão entrando em desespero. Ou seja, irmãos, de fato aqui a situação era terrível. A gente não consegue imaginar como que era essa tempestade, como que era a situação que os discípulos estavam passando. Era realmente algo que trazia um caos aos seus corações. Veja, uma tempestade externa que faz com que os nossos próprios corações, os corações aqui dos discípulos, ficassem também com uma tempestade no seu próprio coração, desesperados, sem esperança. Mas vejam, irmãos, os discípulos, eles foram até o lugar certo. Veja, eles olharam a situação, viram que era perigoso mesmo que eles estavam passando. Não era algo fácil de passar. Eles nunca tinham passado, provavelmente, por uma tempestade daquela. Mas eles vão até Jesus e despertam Jesus. E eles despertam Jesus dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Veja que a forma que eles clamaram, obviamente não tão baixo aqui quanto eu falei, gritando provavelmente em desespero. Mas vejam, eles foram ao lugar certo. Nós vemos muitas vezes, irmãos, que o próprio salmista ele faz isso. O salmista, no momento de desespero, de angústia profunda, ele vai buscar a Deus e dizer, Senhor, olha o que está acontecendo comigo, Senhor. Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha voz, o Senhor não escuta o meu clamor. Então, irmãos, nós buscarmos ao Senhor no momento de desespero, não há nenhum problema nisso. Pelo contrário, é o que o Senhor quer que nós façamos. Na verdade, se a gente parar para pensar, provavelmente essa tempestade aqui ela veio pior do que geralmente ela vinha, porque o próprio Senhor Jesus ordenou que assim ela viesse. Justamente para que os discípulos fossem tirados da zona de conforto deles. Veja, se Jesus tivesse mandado uma tempestade qualquer ali, que os discípulos, mesmo sem Jesus no barco, já tinham conseguido passar por ela, então eles não iam clamar ao Senhor. Eles não iam reconhecer a necessidade que eles têm de alguém que não eles, que seja capaz de fazer algo que eles não são capazes de fazer. Mas eles foram buscar a Deus, irmãos, justamente por conta do tamanho da dificuldade que o Senhor colocou em suas vidas. Então veja que quando Deus ele coloca uma grande dificuldade na nossa vida, não é para que eu e você, não é porque o Senhor não nos ama, não é para que eu e você a gente entre em desespero e tentemos resolver do nosso jeito ou buscar outras pessoas para nos ajudar a resolver aquele problema. Mas o objetivo, irmãos, como de todas as outras coisas que o Senhor faz em nossas vidas, é para que nós nos acheguemos até Ele. Para que nós, com um sentimento muito próximo desse que os discípulos estão, eu não tenho condições nenhuma, eu vou morrer, a minha vida acabou, eu não tenho condições de resolver esse problema. Mas eu sei quem pode resolver esse problema. Eu sei quem pode resolver esse problema. Eles buscam o Senhor. Eles dizem, mestre, estamos perecendo. Ou seja, a gente está perdido. A gente está perdido. E a gente vê que Jesus, ele desperta, irmãos. E Jesus repreende o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança.
Meus irmãos, isso aqui é impressionante. A gente parar para pensar, né, nisso que aconteceu aqui é extraordinário. A gente vê que Jesus ele está dormindo. Isso aí já é extraordinário. Como é que uma pessoa consegue dormir numa tempestade tão grande como essa? Como é que alguém consegue estar dormindo numa situação tão difícil dessa? Meus irmãos, imagina a zoada do vento, a zoada do mar, o barco balançando. Não era um barco tão pequeno assim, irmãos, era um barco realmente que cabia pelo menos umas 15 pessoas aqui, esse barco. Mas o barco estava completamente balançando ali por conta das ondas dos mares, por conta dos ventos. E Jesus provavelmente estava na parte de baixo desse barco, esse tipo de embarcação. Tinha esses 2 compartimentos. Eles foram então lá até Jesus para clamar. E ele estava dormindo. Imagina você chegar e você encontrar o Senhor Jesus dormindo em meio à dificuldade que você está passando. Os discípulos aqui desesperados da própria vida, eles olham para o Senhor e veem o Senhor dormindo. Como eu e você, a gente olha para a nossa vida, a gente consegue ver os nossos problemas, e a gente consegue ver, inclusive, que tem problemas que a gente não consegue resolver. E nós deveríamos olhar assim, irmãos, para absolutamente todos os problemas. Deus não deveria precisar mandar a pior tempestade das nossas vidas para a gente reconhecer o quanto nós dependemos dele. Porque sem Deus, irmãos, sem o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas eles não encontram ali o Senhor Jesus dormindo, descansando. E eles então vão despertar o Senhor Jesus. E o texto fala, irmãos, que Jesus despertando, ele desperta e imediatamente ele resolve o problema dos discípulos. Ele repreende o vento, repreende os mares, a fúria do vento é repreendida pela palavra do poder de Cristo. O evangelista Marcos, ele faz questão de ser específico, ele diz quais palavras Jesus falou. Apesar de Lucas não dizer, Marcos nos diz que ele chega para os ventos e para os mares e diz: acalma-te, e emudece. Ele manda os mares ficarem calmos, eles mandam os ventos se calarem, e então veio a bonança. Veio a bonança. Vejam que para o Senhor Jesus, irmãos, aquilo que era impossível os discípulos fazerem, o problema é que era impossível que eles resolvessem, Jesus resolve com a maior facilidade do mundo. E vejam que não há má vontade da parte do Senhor Jesus para fazer isso. Imagina, irmãos, eu acredito que ninguém aqui gosta de ser acordado. Coisa muito chata na gente ser acordado. Imagina na situação que Jesus estava, de exaustão plena. Como eu disse, os outros evangelistas vão fazer questão de destacar isso, o quanto Jesus estava cansado e por isso que ele dormiu mesmo no balanço do mar, mesmo em meio a essa tempestade toda. Mas esse que se cansa, porque é homem, ele faz com que a tempestade vá embora, porque ele é Deus. Se a gente for olhar, irmãos, lá no Salmo número 107, eu peço para que os irmãos abram. Nós já lemos no culto o Salmo 29, que fala que a voz do Senhor acalma os mares, que o Senhor preside os dilúvios com a sua voz. E agora no Salmo 107, irmãos, Salmo 107, a partir do verso 23. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade,
e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Vejam, irmãos, que Jesus, ele age em favor do seu povo. Veja, apesar dos discípulos, irmãos, e nós veremos isso agora, apesar dos discípulos não estarem com a sua fé plena, a sua fé completa, a sua fé confiante realmente de que o Senhor Jesus Cristo poderia resolver aquele problema. A gente não sabe o quanto que eles criam que Jesus realmente era capaz de resolver esse problema. Mas a gente sabe que eles foram até Cristo. Veja, o Senhor Jesus diz para ele: onde está a vossa fé? Ou seja, eles provavelmente aqui, irmãos, desconfiaram, né? Não acharam que Jesus se importava com eles. Né? Os outros evangelistas fazem questão de dizer isso: não te importa que pereçamos. Mas, ainda assim, irmãos, Jesus resolveu o problema deles. Veja que muitas vezes a gente vai alegar, irmãos, para que a gente viva no pecado ou para que a gente se distancie de Deus, o tamanho da nossa fé. É porque a gente é fraco, é porque a gente é falho, é porque a gente é incapaz de confiar em Deus como nós deveríamos. E nós sempre seremos, irmãos, sempre seremos incapazes nesse mundo, nessa vida, de exercer fé do jeito que nós deveríamos exercer. Veja, se tem uma coisa que nunca vai ser perfeita em nossas vidas, vai ser a nossa fé. Mais do que qualquer outra coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé, nem na eternidade, a gente vai poder demonstrar uma fé perfeita, porque na eternidade não vai haver mais nem necessidade de fé. Porque a gente não vai mais precisar confiar, crer em algo que a gente não está vendo, porque a gente vai estar vendo de fato ali o Senhor Jesus. A gente não vai mais viver por fé, a gente vai viver por vistas. Mas veja, o fato de que a nossa fé nunca vai ser perfeita, o fato de que a gente nunca vai poder exercer uma fé perfeita, não deve servir de justificativa para que a gente se afaste do Senhor. Pelo contrário, irmãos. Se você reconhece o quanto você é fraco, se você reconhece o quanto que a sua fé é fraca, isso é mais um motivo que você tem para você recorrer àquele que é capaz de salvar você, mesmo com uma fé fraca. Se Deus ele fosse exigir, irmãos, uma fé perfeita, se a gente fosse ser salvos pelo tamanho da nossa fé, pela elaboração completa da nossa fé, por nós conseguirmos demonstrar uma fé, irmãos, maravilhosa, então todos nós pereceríamos. A nossa destruição seria muito maior do que a destruição que esse barco aqui poderia sofrer em meio a essas ondas e essa tempestade. Não haveria esperança para nós, irmãos. Não haveria esperança para nós. Mas se nós formos olhar, irmãos, até mesmo na repreensão de Cristo, ao seu amor e a sua ternura. Porque quando ele diz, onde está a vossa fé? Ou seja, quando ele reclama aqui dos discípulos que eles não estão exercendo uma fé perfeita, que eles podem confiar no Senhor, veja, é um chamado. É um chamado para que eles possam confiar mais em Deus. Veja, ele está dizendo, olha, a fé de vocês é fraca, mas vocês estão vendo o que eu fiz? A fé de vocês é fraca, vocês não estão vendo que vocês podem confiar em mim? Vocês não já viram tudo o que eu fui capaz de fazer? Vocês não viram que eu fui capaz de ressuscitar mortos? Vocês não viram que eu fui capaz de curar pessoas de todas as enfermidades? Vocês não viram que eu fui capaz de expulsar demônios? Vocês não viram tudo que eu já fui capaz de fazer? Mas se tudo que eu fiz não foi suficiente para que a fé de vocês fosse aperfeiçoada, mais uma vez eu estou aqui por vocês, para que a fé de vocês possa ser aperfeiçoada. Então Jesus ele resolve o problema dos discípulos. E veja, irmãos, que isso, olha o que é que faz, veja por que Jesus resolve esse problema. Por que Jesus fez com que eles passassem por esse problema. Veja como termina essa história. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhes obedecem? Veja, irmãos, Deus ele quer que eu e você, a gente seja possuído de temor e de admiração. Veja que, irmãos, é muito triste porque a gente vai ver no texto, na sequência, que vai ter um homem que ele vai estar possuído de demônios. Legiões de demônios vão estar possuindo aquele homem. E o fato daqueles demônios estarem possuindo aquele homem
Eles vão estar sendo completamente controlados. Aquele homem vai estar sendo completamente controlado por aquilo que o possui. Veja, será que Deus, será que esse Senhor que vai inclusive expulsar todos esses demônios, que tem autoridade sobre todos esses demônios, será que quando nós estamos possuídos pelo seu Espírito Santo, que quando nós estamos, irmãos, possuídos de temor e admiração por quem esse Deus é, será que ele não deveria exercer uma influência muito maior em nossas vidas do que demônios, do que tempestades? Em vez, irmãos, das tempestades que estão fora de nós, da bagunça e do caos no qual esse mundo se encontra, em vez de nós permitirmos que essa tempestade entre no nosso coração e nos leve ao desespero, nós deveríamos fazer, irmãos, com que esse temor e essa admiração que nos possui quando nós conhecemos o Senhor Jesus verdadeiramente, isso mude as nossas circunstâncias. Ou, no mínimo, se não tiver o poder, a capacidade de mudar as circunstâncias à nossa volta, que mude a nossa postura em relação às circunstâncias. Vejam, se os discípulos não tinham motivos para não crerem completamente no Senhor Jesus, muito menos nós. Veja, eles estão se perguntando, eles ainda não sabem exatamente quem é o Senhor Jesus. Eles ainda estão aprendendo, eles ainda estão vivenciando o Senhor Jesus aqui para aprender quem é esse que os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem. Veja, é o mesmo, irmãos. Eu e você, nós temos a resposta para essa pergunta. É o mesmo que criou as ondas e que criou o vento. É o mesmo que disse, haja luz. É o mesmo que criou todas as coisas. Por isso que ele tem o poder e o domínio. Foi ele que já tinha dito antes, logo no início, olha, mar você só vai até aqui. E daqui você não vai passar. É ele que repreende as ondas. É ele que repreende os mares. E veja, irmãos, não é possível. Jesus Cristo, ele tem autoridade sobre tudo. Ele tem autoridade sobre o vento. Ele tem autoridade sobre o mar. Como que eu e você, a gente não vai se submeter à autoridade desse Senhor? Como que eu e você, irmãos, a gente vai continuar vivendo como quem não confia em Deus? Como é que eu e você, a gente vai continuar vivendo, irmãos, possuído de tantas outras coisas e sendo controlados por tantas outras coisas inferiores, ao invés de sermos dominados, irmãos, por temor, por admiração e muito mais, irmãos? Porque esse que tem poder para criar o universo e repreender as obras das suas mãos, esse que os discípulos ainda não sabem exatamente quem ele é o mesmo que vai morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados. Veja, é esse que tem autoridade sobre todas as coisas, é esse que se entrega por nós. É esse, irmãos, que ele nos dá o maior motivo de todos, a maior demonstração de todas. Ele não precisa mais acalmar todas as tempestades, ele não precisa mais ressuscitar todos os mortos, ele não precisa mais resolver fazer nada dessas coisas externas, irmãos. Porque na sua cruz, ele já fez aquilo que é necessário para que eu e você creia para sempre. Não vai haver mais uma demonstração do poder do Senhor. Não vai haver mais uma demonstração, irmãos, das maravilhas que o Senhor pode realizar, maior do que essa que já foi feita na cruz do Calvário. Veja, não espere que a tempestade se acalme, mas o seu coração ele pode se acalmar muito antes da tempestade se acalmar. A gente vai ter descanso eterno, irmãos, com o Senhor Jesus Cristo. A gente vai habitar com Ele eternamente, se nós cremos no Seu nome. Mas a gente não precisa chegar lá, irmãos, para que o nosso coração já descanse no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.